Existe uma sensação que muita gente carrega em silêncio. Talvez você esteja sentindo isso agora. A sensação de que todo mundo está avançando e você ficou para trás. Você abre as redes sociais e vê alguém mais novo ficando rico. Vê alguém criando um canal e crescendo rapidamente. Pessoas comprando casa, carro, viajando, conquistando objetivos e, sem perceber, começa a comparar a vida delas com a sua. Então surge aquela pergunta: será que eu estou atrasado? Eu já pensei isso muitas vezes e talvez o problema não seja a pergunta. Talvez o problema seja o padrão que estamos usando para responder ela. Estou atrasado em relação a quem? Em relação ao meu amigo, ao influenciador que eu acompanho, ao empresário que ficou milionário aos 25 anos, ao criador que visualizou em poucos meses. A verdade é que a internet é uma ilusão perigosa. Ela mostra os resultados de milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas você compara tudo isso com apenas uma vida, a sua. E essa comparação nunca é justa, porque você vê o capítulo 20 da história de alguém e compara com o capítulo que está vivendo agora. Você vê a conquista, mas não vê os anos de tentativa. Vê o resultado, não vê os fracassos. Você vê o sucesso, mas não vê as dúvidas. E isso faz parecer que você deveria estar mais longe do que está. Mas será que deveria mesmo? Pense em quantas vezes você mudou de ideia ao longo da vida. Quantas vezes algo que parecia importante deixou de ser. Quantas vezes você acreditou que tinha um plano perfeito e depois descobriu outro caminho. A vida não é uma corrida com uma linha de chegada igual para todo mundo. Cada pessoa começa em um lugar diferente, com oportunidades diferentes, dificuldades diferentes, recursos diferentes e com histórias completamente diferentes. Então, por que a chegada deveria acontecer no mesmo momento? Durante muito tempo eu acreditava que existia uma idade certa para conquistar as coisas. Uma idade para começar, para crescer, para ter sucesso. Mas quanto mais eu observava as pessoas, mais percebia que isso simplesmente não era verdade. Algumas pessoas descobrem sua profissão aos 18, outras aos 40. Algumas encontram uma oportunidade mais cedo, outras demoram anos. Algumas crescem rapidamente, outras devagar, mas continuam crescendo. E talvez o maior erro seja acreditar que a velocidade é a mesma coisa que o progresso, porque não é. Você pode estar avançando lentamente e ainda assim está indo na direção certa. Aliás, muitas vezes o crescimento mais sólido é justamente aquele que demora. O crescimento rápido chama atenção, mas o crescimento lento constrói estrutura, experiência, maturidade, resistência. E essas coisas quase nunca aparecem nas redes sociais. Ninguém vai publicar os dias que pensou em desistir. Ninguém mostra as noites de dúvida. Ninguém grava um vídeo contando quantas vezes falhou antes de acertar. Mas essas partes existem. Elas fazem parte da história de praticamente todo mundo que conquistou algo importante. Talvez o problema seja que estamos medindo nossa vida usando o relógio errado. A gente olha para a idade, para o calendário, para o tempo que passou, mas esquece de olhar para o quanto evoluímos, porque existe uma diferença enorme entre estar parado e estar em construção, e muita gente confunde as duas coisas. Só porque você ainda não chegou onde quer, não significa que está parado. Talvez você esteja aprendendo, se preparando, construindo algo que ainda não consegue enxergar. E a verdade é que algumas sementes crescem em semanas e outras levam anos. Mas isso não significa que elas estejam mortas.
Significa apenas que estão crescendo, mas de uma forma diferente. E a vida funciona assim. Nem todo o progresso é visível, nem toda evolução pode ser medida, e nem toda conquista acontece rapidamente. Às vezes você passa meses sem perceber mudança alguma, e então olha para trás e percebe o quanto caminhou. E eu acho que uma das coisas mais perigosas da comparação é que ela rouba a percepção do próprio progresso. Você fica tão ocupado observando o caminho dos outros que esquece de olhar para o seu. Esquece de lembrar quem era há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos. Porque quando você faz esse exercício, percebe algo interessante. Talvez esteja muito mais longe do que imaginava. Talvez aquela versão antiga de você olhasse para a sua vida atual e sentisse orgulho. Mas como convivemos com nossa própria realidade todos os dias, acabamos deixando isso passar despercebido. Tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que as pessoas costumam superestimar o que conseguem fazer em 1 ano e subestimar o que conseguem fazer em 1 década. E eu acho que existe muita verdade nisso, porque 1 ano parece pouco, mas 10 anos muda uma vida inteira. O problema é que quase ninguém tem paciência para pensar em 10 anos. Todo mundo quer os resultados agora. Quer acelerar o processo. Todo mundo quer chegar logo. Mas algumas coisas simplesmente não podem ser apressadas. Experiência leva tempo. Maturidade leva tempo. Crescimento, confiança leva tempo. E não existe atalho para isso. Talvez a vida seja exatamente que deveria estar. Talvez você esteja aprendendo lições que serão importantes mais pra frente e adquirindo habilidades que ainda nem sabe o que vai precisar. Talvez esteja construindo uma versão sua capaz de lidar com oportunidades que ainda nem apareceram, porque existe uma diferença entre construir algo e estar preparando para manter aquilo. E muitas vezes o processo serve justamente para isso, preparar você. Por isso, se você está sentindo que está atrasado, eu quero te fazer uma pergunta. Quem definiu o seu prazo? Quem decidiu que você deveria ter conquistado determinada coisa até determinada idade? Quem escreveu essa regra? Porque quando você para pensar, percebe que a maioria dessas cobranças nem nasceu de você. Elas vieram da comparação, vieram da expectativa dos outros, vieram da pressão que existe ao nosso redor. Mas a sua vida não precisa seguir o cronograma de ninguém. O seu caminho não precisa ser igual ao de ninguém. E o seu tempo não precisa ser o tempo de outra pessoa. O que importa não é se você chegou antes ou depois. O importante é continuar caminhando. Porque enquanto você continua avançando, aprendendo e melhorando, ainda existe possibilidade. Existe crescimento futuro. E talvez essa seja a reflexão mais importante, que você não está atrasado. Você está apenas vivendo uma história que tem um ritmo diferente daquele que imaginou. E tudo bem, porque algumas das melhores histórias levam tempo para serem escritas.